Amigos e amigas do nosso canal. Ultimamente eu tenho fechado as nossas conversas em cima do que está acontecendo no Brasil e que eu sei que muita gente não se importa. Principalmente porque entende que não vai acontecer agora, não está na hora, coisas nesse sentido. Mas eu queria, antes de entrar no assunto, que é assunto eleições de 2022, e a interferência de alguns segmentos militares no desacreditar das urnas eletrônicas do Brasil. Essas mesmas urnas que foram utilizadas na França ontem e que já sentenciou a vitória de Emmanuel Macron, como todos os institutos de pesquisa diziam. Lutar contra a ciência é um ato de ignorância. Mas antes disso, o que é que eu quero? Por que será que o canal do Paulo Nunes está lá amargando os seus 904 inscritos? Nosso objetivo são 1.000 inscritos. Não é verdade? E por que vocês não estão nos ajudando? E olha que aqui ninguém está pedindo ninguém para poder rodar a sacolinha e tal, que vai ter milagre, essa coisa não. É só a inscrição no nosso canal. Mas, meus amigos, feito esse pedido, eu quero falar com vocês sobre o risco que o Brasil tem de sequer ter eleições no dia 2 de outubro. E tenho que falar porque é verdade. E aí, nem todo mundo, nem todo jornalista tem a condição de dizer a verdade no momento exato. Aqui não vai nenhuma crítica a nenhum colega. Mas se os senhores observarem, os canais de jornalismo no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Acre, quase todos os jornalistas que possuem opinião estão nessa mesma batida que eu estou falando. A tentativa de se dar um golpe de Estado no Brasil é real, não é nada imaginário. Então, é preciso que a sociedade reaja logo, não pode esperar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E o que é pior de tudo é que se cria uma ideia que não é real de que militares são melhores do que civis. Isso não é verdade. No início se cria uma ideia estapafúrdia para dizer que no colégio militar o aluno aprende mais do que aprende num colégio comum a todos nós. Se isso fosse verdade, todos os oficiais da Polícia Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica eram gênios. Existem gênios nos oficiais da PM, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, mas existem gênios em todas as universidades do Brasil. Em todos os cantos do Brasil você tem pessoas inteligentes e pessoas não tão inteligentes. Aqui no Ceará, eu acredito ser Ceará, não é Pernambuco, existia um poeta chamado Patativa do Assaré. Eu desafio, quem é em algum quartel ou colégio militar fosse mais inteligente do que aquele homem? Ali pertinho também apareceu um cidadão chamado Francisco de Paula Anísio, Chico Anísio. Ou, se você não quiser ir até aí, você pode chegar na Bahia e encontrar Rui Barbosa, Castro Alves, Adonias Filho, Anísio Teixeira,
né? José de Sá Nunes, daqui da nossa Vitória da Conquista. De modo que inteligência e aprendizado você tem em qualquer lugar. Quem assistiu o Conde de Monte Cristo ou leu o livro, vai observar que aquele cidadão aprendeu tudo. O Conde de Monte Cristo aprendeu tudo na prisão com um preso. Fazia para ele os exercícios no chão. Meu caro colega oficial da Marinha do Brasil e amigo do peito, Paulo Jorge Lopes Guzmão, sabe que nós tivemos em Vitória da Conquista o padre Guilherme como professor, que nunca entrou com livro na sala de aula, ou o próprio professor José Amorim, conhecido como professor Urutau, que nos ensinava química como se estivesse falando brincadeira. A você, minha querida Miriam Rocha, minha querida Nailda, que eu não sei onde anda, Maridalva Calazans, Rosália Rocha, Nadima Chucre, Sebastião Passos, Renan Teixeira, todos alunos dessas pessoas que eu estou falando, e todos muito bem-sucedidos na vida e alcançaram a plenitude do aluno que é a universidade. São todos hoje profissionais liberais universitários. Meu querido Pedro Ivo, psicólogo, Parmênio, Renilson, advogados. Eu sei que está faltando gente aqui. Daqui a pouco alguém me reclama. Então, todos nós estudamos no colégio o quê? Na escola normal. Eu pergunto a você, você acha que o general Heleno, Braga Neto, general Ramos são mais preparados do que nós? Não são. Mas não são mesmo. Então, essa lógica é errada. Mas eu preciso continuar dizendo aos senhores o seguinte: o cidadão, quando entra na vida militar, ele é transformado. E o que eu estou falando aqui é verdade, que eu fiz o quê? Eu não incorporei no Exército, mas nós fizemos aqui o tiro de guerra 06120, exatamente no ano de 75. E lá, dizem a gente, meninos de 18 anos, como eu tinha, que nós somos superiores. Teve um dia, por exemplo, que o sargento Florival José do Nascimento disse que nós, soldados, deveríamos tomar banho com sabão de coco, porque nós éramos mais limpos do que qualquer outro civil. E que soldado não devia usar desodorante, porque ele já era mais preparado, éramos mais fortes, mais inteligentes e superiores. E nos dizia todo dia que nós teríamos que ficar 5 horas da manhã, naquele frio de Vitória da Conquista dos anos 70, com as mãos fora do bolso, porque o soldado era superior ao tempo. E aí você pensa que é verdade, porque você recebe aquela ordem unida diariamente. E você se sente superior ao outro, quando na verdade não é. E é por isso que acontece naqueles que incorporam e que se tornam militares de verdade, eles vivem o dia inteiro, os seus superiores, dizendo que eles são melhores do que os outros. E que são eles que guardam a pátria, que são eles que cuidam do povo, que são eles que tudo, mas não é verdade absoluta. De maneira alguma. Agora, soldado aprende coisa, soldado aprende salvar e aprende matar. Mas na caserna é dito o tempo todo que o soldado tem que respeitar a lei.
Mas por que eu falei essa conversa toda? Para mostrar aos senhores que estão me ouvindo agora que na prática não é verdade isso. Há uma tendência natural do soldado tentar se colocar acima da lei. E muitas vezes se coloca acima da lei. Eu me lembro que em 1975 eu fui falar com o Coronel Ayrson, comandante da Polícia Militar em Vitória da Conquista, para nos dar uma entrevista, meus caros, naquela gincana, Marta, que nós fizemos na Escola Normal. Esther, chamando sua atenção também. Fizemos uma gincana bonita e levamos esse coronel até lá. Esse coronel era amigo do meu pai, por consequente me conhecia. Eu fui a pessoa encarregada de conversar com ele. Ele morava exatamente ali na Olívia Flores, quando a Olívia Flores não tinha pavimento algum. E aí ele disse que iria fazer, mas me pediu uma coisa, que eu fizesse uma pergunta de quando a sociedade iria aceitar a polícia militar como parceira. Eu fiz a pergunta a ele. Mas antes disse, Coronel Ayrson, ele na época não era coronel, Major Ayrson, o povo tem medo da polícia. Esse é o problema. Bom, mas fiz a pergunta, ele fez a resposta que ele quis no auditório da Escola Normal. Bom, mostrando aos senhores o quê? Que essa instrução militar que sai do Exército, Marinha e Aeronáutica simplesmente incorpora-se na Polícia Militar. E o soldado, quando ele lhe aborda, ele fala com você como se você fosse inferior a ele. Mas não é culpa dele, não. Ele é adestrado daquela maneira. De olhar para você naturalmente com desconfiança e desprezo. E às vezes com falta de respeito e agressão. O que eu estou falando aqui, todo mundo sabe que é verdade. Daí, meus caros e minhas caras, amigos do canal do Paulo Nunes, que eu sei que o assunto não dá audiência grande, mas é preciso registrar para a história isso aqui. O Brasil teve vários golpes militares. E começou em 1889, quando alguém falou que Deodoro da Fonseca proclamou a República. Mas não é verdade. Ali foi um golpe de Estado contra o Império. E por razões tão bestiais, que eu não vou nem falar aqui agora nesse momento. Eu recomendo vocês a escutarem isso de forma engraçada com Eduardo Bueno. Mas o fato é que o Marechal Deodoro da Fonseca, militar, honrado, ele era a favor de quê? Da Constituição. Portanto, ele era fiel ao imperador. E o golpe dele foi dado por outra coisa. Uma coisa muito bestial. Eduardo Bueno conta, se você quiser ir para o link de Eduardo Bueno. Bom, passado ali, aqueles militares que começaram a fazer a República, 90% daqueles militares eram nacionalistas, patriotas e direitos. Mas tinha 10% que não eram. Aí você vai avançando, avançando, avançando. E os militares fizeram o quê? A Revolução de 1930, os militares estavam corretos. Por quê? Porque a eleição era uma piada. Tanto que a resistência foi pequena. E aí aquele que se aproveitou dos militares para fazer a revolução e colocar o Brasil nos eixos, se apaixonou pelo poder e foi então presidente Getúlio Vargas. Aí deu um golpe com apoio dos militares e governou com o Congresso fechado e com o Judiciário amordaçado. E de 1937 a 45, o Brasil teve 8 anos de tortura, de perseguição e de morte.
para efeito da democracia, foi a pior coisa que ocorreu. Deposto em 46 e deposto pelos militares também. Voltou em 1950, aí sim, voltou democraticamente. E disse que não rasgaria mais a Constituição, porque ele já tinha rasgado duas. Getúlio disse isso. Mas sofreu as agruras de quê? De excesso de poder. A partir daí, meus caros e minhas caras, aparece um cidadão que era militar, mas antes coronel, antes de ser militar, eu era coronel da Polícia Militar, era médico, era radiotelegrafista, daqui da nossa pequena Diamantina, aqui em Minas Gerais. Juscelino, por quem eu sou apaixonado. Li as obras de Juscelino, as histórias de Juscelino. Por que construir Brasília e Meu Caminho para Brasília? Li os dois. Reproduzo metade hoje. Talvez não acerte tudo. Juscelino ganhou as eleições, mas os militares não queriam que Juscelino assumisse. E aí, acharam de dizer que Juscelino teve apenas 33% dos votos. Mas naquela época não existia segundo turno. E as eleições que levaram Juscelino ao poder foram eleições limpas. Mas aí apareceu quem? Apareceu um militar decente, fazendo parte daqueles que eu falei no passado, Henrique Teixeira Lott. Garantiu a posse de Juscelino. Mas isso os militares já estavam acostumados a mandar, porque eles derrubaram Getúlio. E ganharam a guerra junto com os aliados. E aí começaram a tramar e derrubaram o presidente João Goulart. Talvez os senhores não saibam, mas esses homens que dizem que são os protetores do Brasil fizeram coisas que vocês não sabem porque ficam escondidas e só quem é perqueridor vai encontrar. Mas alguns oficiais generais tiveram suas filhas estupradas por outros militares não tão honestos quanto eles que se colocavam contra o distúrbio constitucional de derrubar um presidente eleito. Vários militares morreram assassinados pelos próprios colegas. Meu querido amigo capitão Alberto Napoli foi preso e expulso da Marinha. Conseguiu recuperar apenas o salário há cerca de 8 ou 10 anos. Mas simplesmente foi colocado para fora. Bom, o que é que eu quero dizer com isso? É que nós estamos com um problema agora no Brasil. Uma eleição se avizinha. É visível que o candidato que está no poder, hoje como presidente, não consegue os votos necessários para vencer as eleições. Quem quiser dizer que as pesquisas são mentirosas, é problema aí, não vou. Ignorância não tem conserto. Tem, mas se o cidadão não quer, não se conserta. Bom, a partir desse princípio, o que é que você diz? Você diz que a urna está preparada, que quem for lá e marcar Bolsonaro sai Lula. O que seria simples, então marca Lula, vai sair Bolsonaro. Pronto, não é? Toda essa mentirada feita e essa agressão é para que parte da sociedade que não quer saber de eleição e quer uma ditadura, insuflem de tal forma de que aqueles verdadeiros democratas que querem ir às urnas votar pela razão, não vá. Isso é real. E, infelizmente, alguns membros das Forças Armadas estão envolvidos nessa história.
Um general chamado Paulo Chagas disse que isso é crime militar. E não é. Por quê? Eu digo aqui, General Braga Neto é um general. General Ramos é general. General Paulo Chagas, o senhor, é general. General Heleno, aquele que matou o que não precisava matar no Haiti e que envergonha o exército brasileiro, e que está lá no governo Bolsonaro, Heleno. Para saber quem é Heleno no Caribe, o carniceiro do Haiti, bom, esses homens trabalham para desacreditar as mesmas urnas que elegeram Jair Bolsonaro. As mesmas urnas que elegeram Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Bolsonaro. E ninguém nunca reclamou porque entendeu que o resultado era correto. Agora, sempre tem o perdedor que diz: a foto não apareceu, é tudo mentira, para fazer confusão. E o que eu quero concluir com esse vídeo? É para dizer que, por mais respeitadores da pátria, da lei e da Constituição, quem mais rasgou a Constituição no Brasil foi militar. Eu não me lembro de ter encontrado algum civil em 64 rasgando a Constituição e fazendo outra. E não me lembro também de nenhum civil tentando colocar bomba no Rio Centro para poder matar um monte de jovens e artistas. Como também não me lembro de nenhum civil colocando uma bomba na sede da OAB que acabou ceifando a vida da secretária Lígia. Não me lembro, sinceramente, de nenhum civil torturando ninguém que não fosse a mando dos militares, como ocorreu na Bahia, em São Paulo, em Vitória da Conquista, em Feira de Santana, em Piauí e por aí se vai. Foi ou não foi um golpe nas eleições de 62, de 60? Foi ou não foi o golpe no plebiscito da eleição feita em 63 que restituiu o presidencialismo? É golpe. Agora, dizer que as urnas não estão incorretas é golpe. Na França, ninguém disse que a urna, que é a mesma urna que é usada no Brasil, o mesmo sistema, é fraude. Você só tem essa conversa nos Estados Unidos da América, onde o tosco presidente da República sabia que ia perder as eleições, aí começou a fazer isso. O que é o mesmo caso que ocorre aqui. Eu respeito, sinceramente, quem vai votar em Bolsonaro. Não é isso que eu estou discutindo aqui. A minha discussão é teórica. A sua vontade pessoal de gostar das atitudes de Bolsonaro ou de Lula, pouco me importa. Eu estou dizendo que não tem fraude na urna. E quem está dizendo que tem fraude é porque não tem condições de vencer as eleições. Esse é o grande problema. E aí diz o seguinte: se não mudar o sistema e não colocar o voto no papel, que é o que a gente sabe fazer para desaparecer a verdade, a eleição é suja. Então, por que ninguém renunciou às eleições de 2018? Seria a mesma eleição suja. Então, cidadãos, dessa maneira suja eu não quero. Então, vou renunciar. E pode fazer uma nova eleição com voto no papel, que é o que vai valer. Quando todo o Brasil sabe que quando a eleição tinha voto no papel, aconteceram as maiores fraudes da história do Brasil. Então, você cria um clima para agredir a Constituição Federal, para agredir o sistema democrático, pressionar, gritar e se escorar na arma do povo. Os militares do Brasil precisam entender uma coisa:
o armamento que estão sob o seu controle, sob o controle dos senhores. O armamento é da República. Não é de presidente do Brasil, não é de presidente do Senado, não é de presidente do Supremo Tribunal Federal, não. É para defender o povo brasileiro. Não é para servir a presidente da República nos seus anseios pessoais. É isso que o militar sério tem que pensar. É isso que o militar sério tem que se inspirar em Teixeira Lott. Para dizer negativo. As Forças Armadas vão cumprir o seu papel. Forças Armadas não é poder. Forças Armadas é um órgão do governo, do poder executivo, mas sob o manto do poder do povo. Não é o que o senhor Ives Gandra Martins fala, não. Ele passou no tempo. Não existe no Brasil nenhum poder moderador. Gostando ou não, o Brasil tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E tem o Ministério Público que se configura como poder judiciário. Mas aí tem alguém que fala assim, mas tem o poder da imprensa. Meu Deus, o poder da imprensa não é institucional. O poder da imprensa é o jornalista falar e lhe convencer. É legítimo. Porque você se convence se você quiser. E normalmente o jornalista não fica contando mentira para convencer ninguém. E não é proibido. Então não se pode ficar acreditando poder à imprensa, que não é poder. Agora, esses poderes existem. O que não pode é o país ter uma eleição com 3 poderes constituídos e alguém que coloca uma farda e que coloca umas estrelas em cima do ombro, que é feito mais ou menos como se fosse uma promoção no efeito civil, porque cada estrela que tem um general, ninguém sabe por que ele recebeu. Ninguém sabe se ele fez uma pesquisa e descobriu a cura da AIDS e recebeu estrela. Ninguém sabe se ele conseguiu descobrir uma maneira de construir uma casa por 10% do valor. Ninguém sabe se ele conseguiu organizar algo para que o país tivesse uma felicidade plena. Ninguém sabe. Então são promoções, as estrelas ali, são aquelas mesmas promoções que você recebe como se fosse um quinquênio na vida civil. Ou que você muda de função, como eu mudei nos Correios, né? Comecei lá embaixo e fui mudando, supervisor, técnico e tal. Foi o que eu passei. Eu fazia um concurso, passava, fazia um curso, estava lá eu, promovido. É a mesma coisa. Aquilo, as 4 estrelas que os generais têm, não conferem a eles nenhum tipo de poder de tutelar os outros poderes e nem nada. Esse é o ponto. E se a gente não se convence disso, o que adianta viver? No Império Romano, via de regra, os senadores de Roma, eles tinham exércitos. Um ou outro não tinha. Cada um tinha o seu exército. E naquele tempo o poder era representado dessa forma. Assim como Horácio de Matos esteve na Bahia e tinha um exército tão forte que era capaz de derrotar qualquer exército brasileiro lá. Só que isso passou. E a Revolução de 30 que Getúlio Vargas encampou foi exatamente para acabar com isso e você viver no Brasil pelo rigor da lei, embora ele tivesse falhado em 1937. É isso que tem que acontecer. Porque na hora que a caneta, que a palavra, que o livro ficar debaixo da arma, a sociedade não existe, a civilização acaba. É isso que nós temos que pensar e a isso nós devemos dedicar nosso tempo e lutarmos para que jamais o Brasil volte a ter os nossos amigos, companheiros ou não mortos porque falam como eu estou falando aqui agora.
ou que escrevem como outros tantos escrevem. Isso não é salutar, isso não é civilizatório. Portanto, você tem que emprestar a sua força para que coisas como essa não aconteçam. E não deve acontecer mesmo. Tiramos os arroubos do presidente da República. Mas você precisa entender. As eleições vêm para renovar a sociedade. Vença quem vencer, é preciso respeitar o resultado da urna. Ponto e basta.